Tempo frio, dia chuvoso, preguiça e coberta. Somando tudo isso é igual ao quê? O Pequeno Urso. Em um mundo dos desenhos infantis cada vez mais acelerados, barulhentos e cheios de estímulo, existiu uma época em que bastava apenas uma floresta, alguns amigos animais e uma mamãe sempre pronta para poder preparar aquela sopa quente um dia frio, para que uma tarde comum se transformasse em umas lembranças mais aconchegantes da nossa infância. Se você cresceu assistindo a TV Cultura nos anos 90 ou começo dos anos 2000, provavelmente o Pequeno Urso mora até hoje em algum cantinho especial da sua memória. Um desenho que não precisava de nenhum vilão, não precisava de grandes explosões, de telas coloridas, em nada disso. Ele não precisava salvar o mundo, porque o maior acontecimento do dia ele podia simplesmente ser apenas uma brincadeira com os amigos no quintal, uma visita aos avós ou uma aventura imaginária aleatória com uma caixa de papelão. E talvez tenha sido exatamente por isso que ele ficou guardado com tanto carinho na memória de quem cresceu assistindo a TV Cultura nos anos 90 e nos anos 2000. Hoje, no Cine Jovem Retrô, a gente vai revisitar toda a história de O Pequeno Urso, um dos desenhos mais acolhedores, delicados e inesquecíveis que passaram lá na TV brasileira. E você vai descobrir que por trás daquela simplicidade toda existe uma história surpreendente sobre amor, literatura, infância e uma mãe que queria apenas encontrar bons livros para sua filha. Então, prepara o coração, já puxa sua coberta, o seu chazinho e vem com a gente porque o vídeo de hoje está muito legal. Antes de existir como desenho animado, o Pequeno Urso ele nasceu nos livros. A sua escritora foi a Else Holmland Minarik, uma escritora nascida na Dinamarca em 13 de setembro de 1920. Quando tinha apenas 4 anos de idade, ela se mudou com sua família para os Estados Unidos e a adaptação ela não foi tão fácil assim. Ela precisou aprender inglês aos poucos e ela aprendia ajudando a própria mãe a traduzir as conversas que ela ouvia com as crianças nos parques. Mais tarde, ela se formou em psicologia e também estudou educação. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela trabalhou como jornalista, mas foi como professora do ensino fundamental que ela acabaria encontrando a inspiração que mudaria toda a sua vida. Ela tinha uma filha chamada Brooke e, como muitas mães, ela gostava de ler historinhas para a filha. Só que havia um pequeno problema. A Elsie ela sentia que muitos dos livros infantis daquela época, eles não eram voltados para entreter as crianças, e sim para ensinar a ler. Eram muito úteis, na verdade, mas eles eram frios, sem imaginação, sem alma, faltavam histórias que despertassem encantamento nas crianças. Histórias que fizessem as crianças querer voltar a ler os livros apenas por prazer, por alegria. Então, ela decidiu escrever as suas próprias histórias, e foi aí que nasceu O Pequeno Urso, inspirando-se nas lembranças de infância que ela tinha lá na Dinamarca. Ela criou as narrativas cheias de carinho, segurança e acolhimento. Ela queria transmitir justamente aquela sensação de saber que a gente pode, independente do que aconteça, a gente pode voltar e sempre vai ter um lar ali esperando por você. Mais tarde, ela explicaria outro detalhe muito importante da sua escolha pelos animais. Quando a editora ela sugeriu que personagens fossem substituídos, transformados em seres humanos, a Elsie ela recusou imediatamente. Mas por quê? Porque ela acreditava que as crianças de todas as origens elas poderiam se identificar muito mais facilmente com os animais do que com propriamente dito os seres humanos. O amor de uma mãe, a curiosidade de uma criança, o medo do desconhecido, a alegria da descoberta, esses sentimentos todos, eles pertenciam a todos. E os ursos, eles ajudariam a tornar essas histórias universais. O primeiro livro, ele foi publicado em 1957 e marcou o início de uma das séries infantis mais importantes da literatura americana. Mas existiu uma outra pessoa que seria fundamental para transformar aquele universo em algo inesquecível: o ilustrador Maurice Sendak. Mesmo quem nunca ouviu esse nome provavelmente já foi impactado pelo trabalho dele. Ele simplesmente desenhou os monstrinhos também, os 7 monstrinhos. Maurice ele se tornaria um dos maiores nomes da literatura infantil mundial. Seu traço delicado, expressivo, ele dava vida aos personagens de uma maneira única. E quando ele começou a ilustrar os livros do Pequeno Urso, ele conseguiu traduzir perfeitamente o espírito criado pela Elsie. Aqueles cenários tranquilos, as roupas antigas, as florestas, as expressões carinhosas dos personagens, tudo ajudava a construir um mundo que parecia existir fora do tempo.
um lugar onde a infância podia acontecer sem pressa, tranquila. Ao longo dos anos, 5 livros originais foram publicados, e milhões de crianças cresceram acompanhando as aventuras daquele pequeno urso carinhoso. Mas ninguém imaginava que décadas depois, essas histórias elas ganhariam uma nova vida. Em 1995, o estúdio canadense Nelvana ele decidiu adaptar o Pequeno Urso para a televisão. E isso poderia ter dado muito errado, porque transformar livros assim tão carinhosos e tão delicados em desenhos animados, eles eram um desafio enorme. Bastava exagerar um pouquinho nas piadas, criar um personagem irritante ou acelerar demais o ritmo para destruir tudo que foi criado nos livros. Mas a Nelvana ela fez exatamente o contrário. Os estúdios eles acolheram respeitosamente a essência da obra original. O Maurice Sendak ele participou da produção como um produtor executivo e ajudou a garantir que o espírito dos livros ele fosse preservado. O resultado foi impressionante. A animação ela conseguiu manter a atmosfera acolhedora das ilustrações originais, as cores suaves, os cenários naturais, a sensação de calma, tudo parecia ter saído diretamente das páginas dos livros. A trilha sonora ela também desempenhou um papel fundamental. As músicas clássicas como Bach, Beethoven e muitas músicas compostas para a série, elas utilizavam instrumentos clássicos e melodias delicadas, ajudando a criação de uma experiência quase terapêutica. Ele era praticamente um desenho feito para acalmar, para abraçar, para fazer a criança se sentir segura. O primeiro episódio ele estreou em novembro de 1995 e ao todo foram produzidos 195 pequenas histórias, distribuídas ao longo de 5 temporadas. Além disso, o Pequeno Urso ele ganhou um filme lançado diretamente em vídeo. Mas foi aqui no Brasil que o desenho encontrou uma legião apaixonada de fãs. Exibido pela TV Cultura a partir do final dos anos 90, o Pequeno Urso rapidamente conquistou crianças que cresciam em uma programação muito diferente daquela encontrada em outros canais. A TV Cultura ela tratava o público infantil com respeito, e era um lugar onde aprender e se divertir eles caminhavam juntos. O Pequeno Urso se encaixava perfeitamente na proposta da TV Cultura. Simplesmente ele não subestimava a inteligência das crianças, ele não precisava gritar para chamar atenção, não apostava em estímulos exagerados, ao contrário, ele convidava os pequenos espectadores a desacelerar um pouco, a observar e a imaginar. Os conflitos eles eram bem simples, o medo de conhecer alguém novo, a ansiedade antes de uma visita a alguma coisa importante, a dificuldade de dividir um brinquedo, a curiosidade sobre algo totalmente novo no mundo, questões pequenas para os adultos, mas gigantescas para quem está conhecendo a vida agora. E talvez seja justamente por isso que tantas pessoas ainda guardam lembranças tão carinhosas e tão fortes desse desenho. O Pequeno Urso, ele compreendia a infância. Ele entendia que uma caixa para uma criança pode se tornar um navio, uma floresta pode esconder reinos encantados, e uma caminhada simples e comum num parque pode se transformar numa das maiores aventuras do mundo. E, acima de tudo, ele mostrava que crescer não precisava ser assustador, desde que existisse alguém ali do seu lado, um amigo, um pai, uma mãe, um parente. A relação entre o Pequeno Urso e a sua mãe é provavelmente um dos maiores exemplos disso. Ela estava ali sempre presente, apoiando, aconselhando, acolhendo, sem julgamentos, sem pressa. Era uma representação quase idealizada do amor materno. Algo que transmitia segurança até pra gente que estava aqui desse lado da tela. E não era só ela, havia o Papai Urso sempre trazendo histórias das suas viagens, os avós, a Emily, a galinha, o gato, o pato, a coruja. Cada personagem ele tinha uma personalidade própria, mas todos eles compartilhavam assim, de uma mesma sensação de pertencimento. Era um mundo onde a amizade ela significava a companhia e não uma competição. Talvez isso explique porque tantos adultos até hoje, ao reverem Pequeno Urso, eles sintam uma emoção difícil de descrever. Não é apenas nostalgia, é uma saudade de uma época, de uma fase da vida que as preocupações elas eram muito menores, em que o tempo ele parecia passar bem mais devagar, e de fato passava, e que a imaginação ainda resolvia tudo pra gente. Em muitos aspectos, o Pequeno Urso ele se tornou um símbolo de uma infância que muita gente sente falta. Uma infância menos acelerada, muito menos conectada a telas e mais conectada àquelas pequenas experiências do cotidiano. A beleza de uma tarde chuvosa, como hoje, uma brincadeira improvisada, um bolo preparado pela sua avó, um abraço antes de dormir. Talvez seja exatamente isso que torne esse desenho algo tão especial até hoje. Porque ele nos lembra
algo que frequentemente a gente acaba esquecendo quando a gente cresce. Que os momentos mais importantes da nossa vida raramente eles são grandiosos. Na maioria das vezes, eles são silenciosos, simples e bem tranquilos. E acontecem quando a gente está cercado por aquelas pessoas que a gente ama. A Elsie, ela faleceu em 2012, aos 91 anos. Mas o seu legado ele permanece vivo não apenas nos livros que ela escreveu, nem apenas nos episódios produzidos pela Nelvana, mas nas memórias de milhões de pessoas, assim como eu, que encontraram conforto naquele pequeno universo habitado por ursos e outros animais. E talvez o maior mérito de Um Pequeno Urso ele tenha sido justamente esse, nos lembrar de que a infância ela não precisa ser perfeita para ser maravilhosa, ela só precisa ser vivida, com curiosidade, com imaginação, com afeto e principalmente com a certeza de que existe alguém esperando por nós no final do dia. Se você assistia O Pequeno Urso na TV Cultura, conta aqui nos comentários qual lembrança esse desenho traz pra você. Era a abertura, os personagens, a sensação de paz ou simplesmente aquele gostinho de infância de uma tarde chuvosa e fria? Se você gostou desse mergulho nostálgico, deixe o seu like, se inscreva no Cine Jovem Retrô e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que vive dizendo que os desenhos antigos eles eram muito melhores e tinham alguma coisa especial que não sabe explicar. Porque talvez eles realmente tivessem. E às vezes tudo que a gente precisa é revisitar essas memórias para poder lembrar que em algum momento da nossa vida nós também fomos pequenos exploradores descobrindo um mundo pela primeira vez. E sinceramente, que privilégio ter tido o Pequeno Urso na minha infância. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu te vejo num próximo vídeo. Até mais!